Olá a todos, estamos aqui de novo no Inquietações, hoje de novo com o professor José Garrido para mais uma conversa sobre temas interessantes e aqui vamos nós. Bem-vindo, professor Garrido, mais uma vez muito grata por ter aceito o convite. Muito obrigado, boa tarde a todos. A nossa proposta para hoje era falar dos portugueses, nomeadamente do seu livro Portugueses, afinal quem somos nós? Mas hoje eu vi uma notícia interessante sobre os Açores, que afinal 700 anos antes dos portugueses já há vestígios de terem andado lá outros povos, outras civilizações. Acho que esta história está toda mal contada, afinal como é que é isto? Em que é que podemos acreditar? Ora bem, eu já falei nisso, já abordei esse tema em várias reuniões que eu tive, várias conferências que eu dei e em 2 livros que publiquei sobre isso. Existe realmente indícios, vestígios muito antigos da presença de povos na região dos Açores, muito anteriores mesmo aos vikings. Eu falei nisso há algum tempo, até abordei isso e fui de certo modo, como é que é dizer, enxovalhado por algumas entidades sobre isso. Porque já Séneca, no século I, referia-se que os próprios romanos teriam chegado aos Açores, porque os romanos também estiveram no Brasil. Há um documento muito interessante na Biblioteca do Rio de Janeiro, em que refere que os bandeirantes descobriram no século XVI, em 1570 e qualquer coisa, uma cidade romana no interior do Brasil, na Chapada Diamantina, assim que se chama, e é muito provável que os romanos também tivessem passado pelos Açores, porque também temos vestígios dos fenícios e dos cartagineses nos Açores, referidos por vários historiadores antigos. Há muitos documentos antigos que falam nisso. Portanto, isso é um bocado, como é que é dizer, chocante para algumas pessoas. Nós temos que ter em atenção que nós tivemos grandes homens na história. O caso do rei Dom João II, que sabia demais, era um excelente político e era uma pessoa com um conhecimento e uma influência astronómica. E o próprio Infante Henrique. O Infante Henrique conhecia muito bem toda, digamos, toda as costas tanto da América do Norte, sabia da presença dela, da América do Sul e a costa africana. Não foi por acaso que, depois da morte dele, alguns navegadores terão chegado à América do Norte. Eu acho que uma das intenções era descobrirem a Celbrilha ao Brasil, que seria, digamos, um dos pontos que ainda teria sobrevivido ao afundamento da Atlântida. Porque nós devemos considerar que as lendas são factos históricos que são passados, são transmitidos de civilização, portanto, de geração em geração. E as pessoas pensam que as lendas são histórias que, digamos, vulgarmente chamam as histórias da carochinha, mas não é isso. As lendas têm sempre um fundo de verdade. E a ilha de Ai Brasil existiu mesmo. Existem cartas do século XII e do século XIII, que são as mais antigas que se conhecem, com a presença em que assinalam ao largo da costa da Irlanda Ai Brasil, a ilha de Ai Brasil. E o Infante Henrique sabia desse conhecimento. Há cartas mesmo em que se vê naus portuguesas próximo da ilha. Há cartas do século XVI que referem a presença dos portugueses nessas ilhas. E o Infante Henrique também andava à procura de uma outra coisa que parece
Utopia, que era a selva, zona que se chamava Thule. Mais tarde, já no século XX, os nazis andavam à procura da civilização ou de um local chamado Thule, próximo do Círculo Polar Ártico, que seria o berço da civilização ariana. Portanto, há uma série de acontecimentos que são interessantíssimos e que parece que há um escamoteamento da ciência dita oficial, desprezando e muitas vezes tentando esconder documentos históricos que não envergonham a ninguém. Aliás, devíamos ter orgulho do nosso passado, porque nós temos de ter em conta que a Terra, digamos, a Terra surgiu, a formação da Terra foi há 4.600, 4.500 milhões de anos. Uhum. E a Terra, por si só, começou a tornar-se habitável há 3.800 milhões de anos. Os primeiros seres unicelares que surgiram foram os procariontes, que foram há 3.800 anos, 3.800 milhões de anos, precisamente. E as primeiras algas foram há 1.400 milhões de anos. Portanto, a Terra é habitável para seres hominídeos, pelo menos há 1.000 milhões de anos. E nós temos que ter em consideração o seguinte. O caso de... não sei como é que é de referir. Isto é um bocado complicado de explicar. Deixa-me cá ver. Nós temos realmente a possibilidade, o ser humano em si, é provável realmente tenha descendido de macaco. Eu não acredito na teoria de Darwin. Fico já assente isso, que eu não acredito na teoria de Darwin. E o ser humano, sendo originário do macaco, alguma coisa alterou a sua genética. Porque a evolução, digamos, dos macacos para os seres humanos foi extremamente rápida. Não é possível, num espaço de 2 ou 3 milhões de anos, haver um salto evolutivo tão rápido. O que é que acontece? Provavelmente terá havido alguma intervenção, não digo divina, mas extraterrestre, interdimensional ou ultraterrestres, como queiram designar. Sim. Tenham alterado a nossa genética, digamos, entre aspas, passando dos macacóides aos humanoides. Sim. O que é que acontece? Há vários factos curiosos nisto tudo. O cromossomo Y é 80 mil anos mais jovem que o ADN mitocondrial. Isso é a primeira questão que as pessoas parecem desprezarem. Outra coisa interessante é verificar que há 50 mil anos surgiu um gene que era o FOXP2. Esse gene, o que é que acontece? O que é que provoca? Esse gene provocou que os seres humanos começassem a poder ter raciocínios lógicos, transmitir ideias e poderem falar, transmitir oralmente aquilo que pensavam. E é interessante constatar que, vamos lá ver se eu me sei explicar, que o cromossoma, que o gene FOXP2 surge exatamente na mesma época em que surgiu no cromossoma Y, o haplogrupo português, que é o R1b M434. Também há 50 mil anos. Há uma ligeira coincidência entre os dois. Porque nós temos que ver o planeta naquela altura. Eu sei que existiram dinossauros em diversas épocas. Há 200 milhões de anos, aproximadamente, houve uma grande extinção. Há 65 milhões, há 66 milhões, houve outra grande extinção. Mas o que
o que fica de base é que, pelo menos, havia mais 3 continentes, além dos que conhecemos atualmente, porque que era a Atlântida, Kumarakandan ou Lemúria, e o continente que era no Oceano Índico, e era o continente Mu, que era no Oceano Pacífico. Do continente Atlântico, provavelmente nos 3 continentes, digamos assim, houve civilizações. No nosso continente Atlântico, na Atlântida, houve uma civilização que depois desapareceu, parcialmente, porque é preciso terem atenção que há 12, 13 mil anos, quando houve a história do grande dilúvio, mas não foi com o derretimento súbito da calote polar do Ártico, porque descobriu-se recentemente que um asteroide impactou no noroeste da Groenlândia e que terá provocado o derretimento súbito da calote polar e terá feito subir os oceanos. Isso porque também foi comprovado que existe uma linha a vários metros de profundidade que data de cerca de 12 mil, 13 mil anos, que é conhecida por horizonte ocelo, que é uma marcação onde existem microminerais, diamantes minúsculos e brilho, que terão sido, digamos, projetados quando foi do impacto do asteroide na Groenlândia. E isso fez subir subitamente os oceanos. E é muito provável que muitas das civilizações que existiam tenham desaparecido. Porque temos, por exemplo, como é que é dizer, no Sudoeste Asiático, temos, portanto, a Ilha de Páscoa, Lamadol, ficou debaixo de água praticamente toda. No Oceano Índico praticamente desapareceu tudo, apenas ficou o Sri Lanka, que ainda hoje se vê do espaço que existe uma ponte que a liga ao sul da Índia. Quer dizer, há uma série de fatores, porque as pessoas esquecem-se, os arqueólogos especialmente esquecem-se, que por ano caem na Terra cerca de 5 mil toneladas de detritos originários do espaço. Isso dá como qualquer coisa como em 1000 anos, 1000 milhões de toneladas. Portanto, o volume da Terra tem estado a aumentar progressivamente. E é muito provável que, começando a escavar em mais profundidade, a 100, 200, 300 metros, ou até mesmo a quilómetros de profundidade, encontrem vestígios de grandes civilizações. O que acontece, na minha opinião, existiu a Atlântida no Atlântico. O Platão referia-se à presença da Atlântida porque ele obteve esse conhecimento no Egito. E muito antes, no Egito, também houve a civilização anterior à civilização egípcia, tal como a conhecemos agora. Houve uma civilização milenar que era a civilização osiriana. Foi fundada por Osíris, o deus Osíris, que era um refugiado da Atlântida. O deus Osíris pertencia era um dos membros do Conselho dos Nove da Atlântida. E ele foi um dos fundadores do Egito. Se as pessoas repararem, a construção das pirâmides é muito anterior à datação que lhe dão. Uma coisa interessante, se repararem, é que o nível de entrada, a porta de entrada das pirâmides está muito acima do nível normal do solo. Portanto, há a impressão que as pirâmides, naquela altura, ficaram rodeadas de água e que a porta de entrada de qualquer uma das pirâmides seria, digamos, o acesso quase ao nível do mar na altura. Sabemos que o Saara esteve durante muito tempo coberto de água, grande parte do Saara. Também a Esfinge tem vestígios de corrosão provocada pela água do mar e não pelas chuvas. As chuvas não provocam aquele tipo de erosão. A água do mar provoca sim, tanto que encontraram microfósseis de seres marinhos na Esfinge, mas isso também é tudo escamoteado, é tudo posto de lado.
ninguém quer assumir esses dados. E é interessante ainda saber, que isso que ninguém conseguiu explicar, o túmulo de Osíris está a cerca de 70 metros de profundidade debaixo da esfinge. O túmulo de Osíris foi escavado, ou pelo menos consta, uma galeria, em galerias em forma de U's. Para lá chegar é muito difícil, até mesmo hoje em dia, com a nossa tecnologia, podermos lá chegar. E no fundo do túnel está uma antecâmara, onde está o túmulo, que tem cerca de 500 toneladas, salvo eu. Só a tampa pesa mais de 100 toneladas, que eles não conseguiram ainda abrir a tampa. Portanto, há que questionar como é que eles conseguiram colocar no fundo esse túmulo. Ora bem, se houve realmente uma civilização que era a Atlântida, e não como agora os novos investigadores dizem que foi, que a Atlântida não era no Atlântico, mas era em Santorini, uma estupidez total, porque Santorini entrou em erupção e foi ao fundo há 6.000 anos, quando a Atlântida foi há 12.000 ou 13.000 anos. Ou 13, sim. Muitos da população da Atlântida refugiou-se nos territórios mais elevados, mais próximos. O caso da Irlanda, de norte de Portugal e da Galiza, na América Central. E é aqui que surgem os primeiros vestígios que nós encontramos, porque anteriormente pouco escavaram. Há cerca de 6.000 anos apareceu no norte de Portugal na zona da Galiza uma civilização que chamaram os extermínios ou extremni. Essa civilização tem as características todas dos portugueses atuais. O que é que acontece? Viviam em paz, em comunidade. Aliás, eu no meu livro Português Afinal Quem Somos, falamos precisamente disso. Falo precisamente disso, que eram exímios no companheirismo, no engenho, na criatividade, na cultura, na arte e na ciência. Essas eram as características dos extremni, que eram de pele avermelhada. Porquê? Por causa do tipo de alimentação que tinham. Eu abordei bastante, estudei bastante o assunto e abordei isso, porque o tipo de alimentação era à base de frutos vermelhos e de leguminosas vermelhas. E a melanina depois começou a fixar e eles tiveram esse tipo de coloração da pele, e também por causa da baixa temperatura que existia na altura, porque era glaciar. É preciso ver que há cerca de 8.000 anos os glaciares chegavam a Portugal, estavam em Portugal, começaram a recuar há cerca de 8.000 anos, até à latitude mais ou menos de Monte Junto Estrela, da Cordilheira Central Ibérica, que liga Monte Junto Estrela. Uhum. E esse já é o extremni. O que é que acontece? Foram mais tarde massacrados por uma civilização que surgiu do Extremo Oriente, do Médio Oriente, da Turquia, nomeadamente da Turquia, e alguma do sul de Itália e da Sardenha, que eram os saefes. Os saefes eram o povo das serpentes, e os dracónicos eram o povo dos dragões, chamavam-lhe assim. E os saefes eram os homens de serpente, que eram chefiados por uma senhora que se chamava Sofiusa. Tudo isto não são lendas, já estavam na Antiguidade. Referia-se a isso, e o próprio Frei Bernardo Brito também se referiu à presença tanto dos Oestremni como dos Saef e dos Draconi. Por exemplo, uma coisa característica que as pessoas, a maioria das pessoas não sabe,
é que a festa da Coca, que existe no Norte, reconstitui as lutas entre os Oestremni e os Saef. Como essa festa, que era que não era cristã, então houve alguns reis que proibiram a realização da festa. E o povo, como sempre, como é muito esperto, o povo Deu a português volta. é muito criativo, deu a volta. Então substituiu os Saef pelo São Jorge. Então é a luta entre o São Jorge e, digamos, as forças do bem que representavam os Oestremni. Muito bom. Portanto, há coisas muito... depois, em relação aos Oestremni, além de terem aquela personalidade e terem as características todas, eles tinham um culto que era o Deus Luke. O Deus Luke era como é que é dizer, filho da deusa Danu e de Ra, que eram, Danu era descendente descendente não, era uma deusa que, segundo consta na Antiguidade, nomeadamente no livro irlandês, um manuscrito irlandês que é o Lebor Gabála, ela tinha uma das suas armas, era uma lança que lançava raios de luz, e que ela terá chegado à Irlanda depois de ter depois de ter afundado a Atlântida. Ela era da tribo Tuatha De Danann, que era uma das 5 tribos que ocuparam, num dos 5 grupos que ocuparam a Irlanda. Mas há uma investigação, por acaso, muito curiosa, sobre a genética de 2 investigadores. Um é o Dr. Stephen Oppenheimer, que em 2006 publicou um livro que se chama The Origins of the British, em que ele diz: os celtas são originários dos povos que se refugiaram na península no fim da era glaciar. Mais tarde, outro professor, era um professor de genética, um investigador de genética do Trinity College de Dublin, publicou no American Journal of Human Genetics um estudo que se refere que os haplotipos celtas têm uma afinidade com os povos da Galiza e do norte de Portugal. Portanto, isto está tudo, digamos, em si encaixado, o que é conveniente a ciência oficial começar a debruçar-se sobre estes assuntos. Não é apenas escavarem meio metro de profundidade dos arqueólogos e depois dizerem algumas coisas que pensam que muitas delas estão corretas, mas que estão incompletas. Isso vai exigir alguma coragem, porque na verdade é pegar em tudo aquilo que nós damos como certo até agora e dar uma volta muito grande a toda esta história, não é? Porque a maior parte das coisas que andamos a aprender Sim. na escola estamos a perceber que afinal são todas erradas. Não estão, eu acho que não estão todas erradas, estão Ou muito incompletas. incompletas, muito incompletas. Por exemplo, o caso do haplogrupo R1B M343, que é dos portugueses, tem os alelos HLA, que são preponderantes, que é o A25B18DR15, o A26B38DR11, que surgiram há 50 mil anos, que foi precisamente quando, há 50 mil anos, que surgiu o gene FOXP2, que é o que dá a transmissão oral, raciocínios lógicos e transmissão de ideias. Sim. Portanto, isto alguma coisa deve dizer às pessoas, ou pelo menos devem tentar aprofundar. Porque é que eu digo que, vamos lá ver, pode-se perguntar como é que a civilização da Atlântida e de outros povos, como Aracandan e de Mu, surgiu. Muito provavelmente terão sido, digamos, entidades ultradimensionais ou ultraterrestres que terão chegado, digamos, ao planeta Terra há muitos milhões de anos e tenham pretendido fazer daqui uma base de
das suas atividades para qualquer coisa que nós desconhecemos completamente e que tão cedo, com tantas coisas que são escondidas, nunca, tão cedo não saberemos. Depois surgiu um outro gene também relacionado com o desenvolvimento do córtex cerebral principal. Portanto, o nosso córtex subiu, aumentou, o nosso cérebro aumentou cerca de 3 vezes o volume, quando surgiu um gene que era o ASPM. Este gene foi o que deu, é o principal responsável pela inteligência e pelos nossos raciocínios. Este é que é o principal responsável. Embora o outro, o FOXP2, é responsável pelos raciocínios lógicos, transmissão de ideias, e transmissão oral, porque até então havia só grunhidos entre as pessoas. Portanto, basicamente será isto. E falando de entidades que vieram de outros locais, nós temos as tradições dos índios Hopi, em que falam que os Cachinas eram um povo que visitou os Hopi e que veio das estrelas. Também temos a mesma história no outro extremo do planeta, na Austrália, que são as ondiginas. As ondiginas também são considerados povos que vieram das estrelas e que assentaram bases na Austrália e na Nova Zelândia. Portanto, tudo isso deve ser estudado, analisado, pensado, sem subterfúgios, para que as pessoas comecem realmente a acreditar que nós não somos um milagre. Nós somos resultado de aquilo que fazemos hoje na genética, uma alteração à nossa genética para nos tornar mais evoluídos. Porque eventualmente, isto é uma hipótese que eu ponho, muitos deles vieram cá, muitas dessas entidades vieram cá para explorar recursos que não têm noutros locais. Fala-se muito do ouro branco. Eu penso que seria muito mais fácil essas entidades comunicarem com pessoas ou com escravos que entendessem as ordens que eles estavam a dar, do que com os fulanos que simplesmente emitiam os grunhidos. Portanto, podem ter alterado a genética para que se fizessem entender. Isso pode ter acontecido, porque hoje também hoje manipulamos a genética, não é? Sim. O motivo pelo qual eles o fizeram, nós tão cedo também provavelmente não vamos descobrir, mas a verdade é que nós não somos produto de um milagre, de facto. Houve aí uma civilização, várias civilizações até que chegaram cá e foram alterando o nosso ADN para nós sermos aquilo que somos. Exatamente. Não é? Nós já ouvimos pessoas, há pessoas com coragem já pelo mundo a fazerem palestras e a falarem disso mesmo, só que parece que não chega, parece que não se ouve. É tabu. Eles falam disto já há alguns anos e parece que continua a ser chinês. Eu acho que as pessoas estão tão centradas naquilo que aprenderam e que não conseguem abrir-se a nova informação. E continuam aí muito fechadas, parece que falamos para surdos, parece que mesmo que se coloque a informação, parece que as pessoas não veem, não ouvem. Não sente isso, professor? Eu sinto isso diariamente. Por exemplo, uma coisa que me revolta é a explicação que dão aos guanches das Canárias. Muito provavelmente, isso foi uma ideia criada por alguém com certo nome, mas que as pessoas todas baixaram-se e disseram amém, sem pensarem, sem estudarem, sem investigarem. Por exemplo, eu posso explicar que, por exemplo, no século III e IV, no ano 492 d.C., os vândalos invadiram o sul da Europa e o norte da África. Derrotaram os romanos e os cartagineses.
Em 544 depois de Cristo, por sua vez, os vândalos foram derrotados pelo Império Bizantino. Muitos dos vândalos que habitavam na região de Cartago, outra mentira que dizem é que Cartago foi arrasada completamente pelos romanos, o que não é verdade. Muitos desses vândalos sobreviventes dirigiram-se fugiram para o sul de Marrocos. Deram origem aos berbés, por isso é que a maior parte dos berbés tem olhos claros, olhos azuis. O que é que acontece? Houve outros que se refugiaram nas Canárias, onde já havia habitantes nas Canárias, provavelmente refugiados da Atlântida. E mestiçaram-se com essa gente. E a geração de mestiços começou a ser conhecida por Vanches, ou seja, vândalos, que mais tarde alteraram o nome para Guanches. Portanto, esta história tem que ser contada. E não são as mentiras sistemáticas a dizer que os guanches eram os selvagens que viviam nas Ilhas Canárias. Portanto, tem que seguir o fio da história, corretamente, com curvas, com contracurvas, mas tem que seguir o fio da história. E as pessoas têm que mentalizar-se, uma vez por todas, os investigadores. É certo que há investigadores, felizmente há alguns prémios Nobel que já estão a abrir a boca e que alguns até têm estado a ser postos em causa, porque eles são pessoas que, tal como nós, eu e a minha entrevistadora, Dona Madalena, nós pensamos, e as pessoas têm que começar a pensar, e a estudar e a investigar, porque os documentos existem. E, desculpe, mas chateando, até que abram as portas e que um dia comecem a dizer que é verdade. Sim, senhor, é verdade. Isto, por isto, por isto, por isto. As inscrições, portanto, fenícias, que existem nos Açores, existem na Ilha Terceira, foram encontradas inscrições fenícias na Ilha Terceira, foram encontrados amuletos em São Miguel, fenícios também, e paugeus na Terceira, nas Flores e no Corvo. E parece que estão completamente, as pessoas estão paradas e parece, é preciso vir um estrangeiro dizer que há 700 anos os vikingos já estavam nos Açores. Muito antes os Açores tinham sido ocupados pelos fenícios, pelos cartagineses e eventualmente pelos romanos. É preciso terem atenção a isso, que as pessoas parece que vivem noutro planeta, não sabem. Aquilo que dizem é verdade. Aquilo que digamos, as pessoas ligadas ao sistema, aquilo que dizem é que é verdade. E todos os outros não passam uns tolinhos que andam aí de cabeça no ar, são os conspiranoicos. Sim. Temos que mudar isso. Acho que temos que mudar isso. Então, pelo que eu consigo entender, e eu ando devagarinho, nós podemos concluir que nós também temos uma costelinha, nós somos descendentes dos Atlantes. Sim. Na minha opinião, sim. Porque ainda temos cá os genes deles. Nós ainda temos os genes deles. Porque mais nenhum dos povos têm os alelos característicos que nós temos. Estes alelos que eu referi, que é o A25, B18, DR15 e o outro alelo que é o A26, B38, DR11, é exclusivo dos portugueses, dos galegos e dos irlandeses. Porque depois o que eu estava há pouco a dizer, os Ostremni foram escorraçados pelos Saef, que eram chefiados pela deusa Ofiusa, foram empurrados, digamos, para a orla marítima. O que é que acontece? Muitos deles quiseram voltar, regressar, porque eles também tinham lendas, quiseram regressar à terra dos antepassados, que seria a Atlântida. Portanto, fizeram barcos de pele, tipo canoas, e atiraram-se ao mar. E dirigiram-se para o norte. E foram ter à Irlanda. E foi por isso que na Irlanda, um dos primeiros grupos que surgiu na Irlanda são originários dos portugueses. Aliás, o Dr. Bradley até vai mais longe. Diz que os celtas são originários da Península Ibérica e não o contrário. Diz que os Extremni foram para a Irlanda, mais tarde os Tuatha Dé Danann ficaram conhecidos como sendo o povo celta,
depois voltaram novamente a emigrar para a Europa em busca da terra dos seus antepassados, que eram o Norte de Portugal e a Galiza. Portanto, ele fez uma pesquisa genética sobre isso. Isto não é divulgado. Porquê? Nós vemos aqui a comunicação social, alguma comunicação social, a grande maioria, parece que tem interesse em massacrar as pessoas com verdades incompletas ou verdades imperfeitas. É preciso dar oportunidade às pessoas para falarem daquilo que sabem e daquilo que investigaram. Acho eu. Sou um simples cidadão. Nós verificamos, por exemplo, as nossas estações de televisão. Tem programas, alguns programas são, a estação de televisão portuguesa tem alguns programas excepcionais, mas que dão só de madrugada. Portanto, temos a RTP, que tem um programa excelente, a partir da 1 da manhã, mas quem é que está acordado? Uma pessoa que tenha interesse em programas culturais, quem é que vai estar acordado à 1 da manhã para ver um programa cultural, científico, e tem dado programas excepcionais de madrugada, mas ninguém vê, pois dizem que não têm audiências. As pessoas os portugueses, são um povo, agora já mais, instruído. Mas o povo português é um povo culto e não é burro. Entende perfeitamente a história e é ávido de conhecimento. O povo português é dos povos mais ávidos de conhecimento. Porque se repararem, o povo português, em qualquer parte do mundo, desenrasca-se. Porque qualquer problema que se põe à frente conseguem resolver. É verdade. E isso mostra aquilo que somos. Mas parece que há alguma coisa, alguma força que está a tentar impedir que nós, portugueses, atinjamos um objetivo superior. É desagradável, eu sinto isso. Assim, se nós começarmos a tomar consciência de quem verdadeiramente somos, vamos ficar com mais, vamos nos sentir mais poderosos, não é mais importantes, mas vamos nos sentir com mais poder, mais empoderados. E não interessa a ninguém que um povo empoderado tem ideias e manda e tem opinião própria e nós andamos assim aqui um bocadinho. Mas nós temos uma vantagem em relação aos outros povos. Somos um povo pacífico, por princípio. E há de reparar que todos os povos, todos os sítios onde nós passamos, no Brasil, em África, por exemplo, na Guiné, ou em Cabo Verde, ou mesmo em Timor, as pessoas mais pacíficas que lá existem, que é a sua maioria, têm genes portugueses. Porque nós conseguimos transmitir a nossa herança genética a muitos desses povos. Esses povos são povos pacíficos. Claro que há aqueles que não têm e há aqueles que são maus por natureza. Mas, vendo o cômputo geral da humanidade, constatamos que nós somos os menos belicistas de todos os povos. Nós e as colónias, por onde nós passamos, onde não tem havido problemas. Só tem havido problemas precisamente com os estrangeiros que chegam cá e que chegam a esses povos e que não têm essas características genéticas. Porque isso é genético. E não tínhamos dúvidas. Ai, é difícil, é difícil absorver tanta informação e, na verdade, aquilo que nos está a ser dado é muita contra-informação. Professor, e o que é que nos pode dizer sobre o tipo de sangue que existe muito especificamente em Espanha, naquele norte de Espanha? Dos vascos. Isso Isso. é um assunto que eu, por acaso, não me debrucei a fundo. Mas, na minha opinião, os vascos não têm nada a ver com os povos atlantes. Muito provavelmente terão vindo de uma civilização, provavelmente da Anatólia. Porque eles têm muitas características dos hititas. E também têm uma língua própria, têm uma escrita própria, têm uma cultura própria, muito semelhante à dos hititas. Muito semelhante. Da região dali da Anatólia. É provável, mas isso é uma opinião minha. Ainda não me debrucei a fundo sobre isso. Por acaso já me fizeram várias vezes essa pergunta, mas não me debrucei a fundo sobre isso.
Foi um povo que deve ter fugido por algum motivo do sítio onde estava e que caminhou para o Ocidente e ficou naquela região ali da Gasconha, ali portanto, ocupa norte de Espanha e uma parte do sul de França, nordeste de Espanha, sim, e uma parte do sul de França. Provavelmente será isso, mas não sei. Eu, francamente, nunca me debrucei sobre isso. Em profundidade, não. Mas eu continuo a pensar que eles são de origem da Anatólia. E porque há características semelhantes na Córcega e no norte da Sardenha. Há características semelhantes das pessoas na Córcega e no norte da Sardenha também. Francamente não sei, porque eu não me debrucei a fundo sobre isso e não prefiro não me falar sobre isso. Muito bem. Ora bem, nós hoje estamos a falar sobre o livro do professor José Garrido, Portugueses, afinal quem somos, para ficarem a conhecer um pouco mais sobre as nossas origens. E eu recomendo vivamente a sua leitura. E, professor, quanto a este tema, parece-me que vamos ficar por aqui, vamos dar a oportunidade às pessoas de procurarem mais. Eu agora, extra entrevista, vou-vos dizer que o professor José Garrido tem um perfil no Facebook onde vocês podem, aquilo é uma espécie de enciclopédia, vocês podem ir lá e há sempre temas completamente novos e fascinantes, que são sempre uma forma de saltarmos para estudar outras coisas. Ele não para de facultar, de dar material do género. Olhem, estudem, vão procurar, vejam. É isso que eu sinto diariamente quando passo pelo perfil do professor José Garrido. Professor, obrigada por esta oportunidade. Muito obrigado. Obrigada por ter estado connosco e eu espero até breve. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde, muito obrigado.